Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Brilhe a Vossa Luz, um espaço de autoconhecimento, reforma íntima e evolução. Cada pessoa chega ao Espiritismo por um caminho diferente, pela dor, pelo amor, pela curiosidade ou pela fé. E hoje, nosso convidado vai compartilhar conosco a sua caminhada dentro da doutrina espírita. E eu cumprimento o nosso querido José Couto Filho. Boa noite, José Couto. Boa noite, Soildo, queridos amigos, companheiros de jornada. Um beijo no coração de todos. Para começo de conversa, José Couto, a pergunta é: como era a sua vida antes de conhecer o Espiritismo? Eu tive passagem por todas as outras igrejas e, em função de não ter encontrado as respostas, antes de conhecer o Espiritismo, eu estava sem frequentar nenhum. Eu estava só à toa, como se diz, buscando ler, buscando encontrar as respostas que eu buscava, mas no momento eu estava à toa. Você está dizendo que não tinha uma religião, mas você não tinha nenhuma prática própria, uma prática individual de você mesmo, só sem ser adepto de doutrina ou de igreja, mas no seu culto íntimo. Não, eu sempre fui religioso. Desde criança eu estudei no ambulatório Zé Pereira Lima, lá no Alto da Conceição, que era da igreja Nossa Senhora da Conceição. O diretor era o Frei Luiz, e era quem era o diretor da escola. Então a gente era vinculado, eu fui coroinha da igreja do Alto da Conceição, e lá frequentei, fiz parte de tudo que tive direito. Primeira comunhão eu fui bem umas 3, então eu tinha assim. E só como eu disse, lá eu procurei algumas perguntas, eles diziam logo que foi porque Deus quis e davam logo uma resposta que eu nunca achava isso interessante não. Eu digo, poxa, por que nasceu um cego e outro enxergando? Não, porque Deus quis. Não, porque nasceu um rico e pobre, porque Deus quis. Eu ia fazer uma confusãozinha quando eu chegasse lá em cima. Eu ia pensar, Deus, eu queria ter nascido rico e bonito, nasci pobre e feio. Mas era a resposta que a gente tinha por lá. A resposta que nós temos. Depois eu até fui para a igreja evangélica, né? Fiz um curso bíblico na igreja evangélica. Eu sempre fui meio apresentado. Eu não tinha idade não deixaram eu fazer não, porque eu era de menor. Mas um amigo meu fez a inscrição e eu fiz o curso bíblico todinho no nome do camarada. No dia que terminou, chamaram lá no palco para receber uma Bíblia de presente. Aí lá chamou o nome do rapaz, eu fui lá para receber a Bíblia. Mas eu sabia que a igreja evangélica, a mais rígida, era a Assembleia de Deus. Eu digo, eu vou lá na Assembleia de Deus porque eu quero saber o que é que estão lá. Mas também as mesmas respostas, o mesmo colocando, e todas elas criavam uma barreira muito grande com relação ao espiritismo. Quando eu sabia que existia alguma coisa, eu tinha vaga ideia, mas eles sempre diziam que espiritismo era coisa do demônio, isso, aquilo, outro, e a gente ficava. Eu queria um dia encontrar alguém que me desse uma explicação sobre o que era espiritismo, alguém que eu pudesse confiar. Então, nessa sua caminhada, nessa sua busca, você classificaria isso como uma dúvida existencial dentro da religiosidade? Como eu disse, como a gente já tinha, eu li a Bíblia, os evangelhos, eu li tudo aquilo ali, mas eu faltava a explicação lógica para aquilo ali, que nessa busca que eu tive, eu não encontrei. E isso aqui, a gente, no caminhar da nossa conversa aqui, eu vou explicar o que foi que realmente encaixou para mim toda essa busca. Nessa sua busca, tinha alguma visão sobre mediunidade, vida após a morte ou algo parecido? A gente conhecia, ouvia os fenômenos, mas eu sempre fui muito cético. Eu nunca fui de acreditar só porque aconteceu e algo não. Quando eu conheci o Espiritismo, eu fui fazer exatamente um aprofundamento, uma pesquisa para mim achar onde é que estava o erro. Eu queria saber onde é que o Espiritismo se contradizia. E digo a vocês que vão completar agora 40 anos que eu cheguei nessa casa e até agora só me preencheu. Algum preconceito, curiosidade sobre o espiritismo? Não, uma curiosidade é que eu estudei em João Pessoa, fiz a faculdade em João Pessoa. Então lá tinha um candidato a vereador que chamava Allan Kardec. Sim. Aí eu só vi os muros tudo pichado, votem Allan Kardec, votem Allan Kardec. Um negócio desse camarada daqui, uma doutrina dessa não pode ter muita credibilidade. Eu sempre pensei isso na cabeça. Mas como eu disse, eu sempre busquei. Eu queria encontrar alguém que me desse essa resposta que eu pudesse confiar, uma pessoa que eu soubesse que
Porque a gente vê, eu conhecia os terreiros, as macumbas, essas coisas todas, e se aquilo fosse, o espiritismo fosse aquilo, eu teria passado direto. No nosso episódio anterior, nosso irmão Cristóvão Frota, ele falou que na época dele, antes do espiritismo, ele vivia nas farras, e numa dessas farras, ele veio e rezou uma missa ali na calçada do cemitério, naquele Cristo que tem ali. E que, quase 50 anos depois, né, no Centro Espírita Leão Denis, onde ele já é frequentador, o espírito chegou e perguntou a ele se ele estava rezando missa. Aí eu pergunto a você, você tem alguma história engraçada desse tipo assim, que tenha acontecido com você antes do espiritismo, já se tornando espírito? Não, a gente, a nossa caminhada não tem nada de marcante, não é de diferente, não. Como eu disse, a grande brincadeira mesmo foi que a primeira comunhão eu fiz umas 3. Eu era das cruzadas, chamava de cruzada, eu fiz lá na Alta Conceição. Quando eu cheguei lá na São José, me chamaram, eu fiz de novo lá. Não tinha problema nenhum, né? Tá certo, Zé Couto. Então vamos agora para o segundo bloco. Você vai me dizer como aconteceu seu primeiro contato com a doutrina espírita. Como eu disse, eu sempre busquei, né? E eu queria encontrar alguém que eu pudesse confiar. Eu trabalhava na Corner, uma empresa que prestava serviço da Petrobras, e a gente teve uma reunião lá em Natal, na sede da Petrobras em Natal. E eu chegando nessa reunião, quem estava lá era exatamente o nosso querido amigo Cristóvão. Estava na reunião, e quando terminou, a gente veio juntos, né? Eu peguei carona com ele, a gente veio juntos. E ele disse, de imediato, a gente se identificou logo que ele era espírita. E quando ele me disse que era espírita, o Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas, eu fiz exatamente as perguntas de Natal até aqui, foi eles perguntando sobre o espiritismo, que era exatamente alguém que eu conhecia, era um cara de cultura, um cara que tinha estudado e que me podia passar realmente a informação que eu estava buscando, né? E aí, enquanto foi essa viagem com o Cristóvão, chegando aqui, eu tomei a providência, eu vim até a Sociedade Espírita de Mossoró, que era ainda na Juvenal Lamartine, cheguei lá, na entrada ali tinha a mesinha dos livros, eu comprei os 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e de lá mesmo eu voltei. Eu achei aquele ambiente muito humilde. De lá da porta mesmo eu voltei. Essa é a verdade. Então você pode classificar isso como um acontecimento marcante que te aproximou ou que te afastou do espiritismo? Não, aí eu levei os livros para casa e fui lê-los, né? Lendo. E aconteceu alguma coisa e a gente teve uma separação do nosso casamento, e a gente tinha um filho recém-nascido e eu ia visitar meu filho, e a mulher sabia já que eu estava lendo esses livros, ela veio me dizer que tinha uma amiga dela, que ela trabalhava na universidade, e tinha uma amiga dela que frequentava o centro espírita, que se eu queria ir no centro espírita, a mulher veio me convidar. A amiga que trabalhava com ela era a nossa querida Elione Filgueira, que trabalhava com Zaira, né? E aí eu digo, vamos, pode ir. E ela me trouxe aqui, quem me trouxe pela segunda vez foi Zaira, a gente estava separado. Nós viemos 3 vezes, 3 dias consecutivos, e eu tomava sempre, eu conversei, e aí o atendimento foi Chico, quem fez comigo, acho que foi Chico e César, e explicando os compromissos de casamento, principalmente quando a gente tem filho e tal, e após o atendimento fraterno, a gente tinha o passo individual. Na terceira vez, um espírito deu a comunicação, né? Muito emocionado, chorando mesmo de emoção, porque ele disse que finalmente eu tinha chegado. Aquilo para mim não disse nada, que eu não tinha. Como eu disse, eu sempre fui muito cético, mas. Okay. E depois da terceira vez, a mulher disse que não vinha mais. Eu disse: olha, eu vou lá que eu quero investigar esse negócio. Eu gostei do negócio, eu vou ficar investigando. E passei a frequentar assiduamente, comecei a participar dos estudos e tudo que era trabalho da Casa da Sociedade, e foi assim, eu fiz um supletivo de espiritismo. E foi exatamente aí aonde a gente se engajou nas atividades da doutrina espírita de divulgação aqui em Mossoró. Então, qual foi a primeira palestra ou livro de mensagem que mais tocou o seu coração? Você viu e disse, esse livro aqui tem o que eu procuro. A gente,
quando eu cheguei, me indicaram um livro para ler, eu li e não gostei. Foi Nosso Lar. Para quem está chegando, eu não indico esse livro. É muito utópico. São muitas informações do mundo espiritual que quem vem de outras religiões, de outras coisas, realmente não fica. Então, mas os companheiros, eu via lá a dedicação, Sérgio, Rosineide, Cristóvão, era das palestras, e aquilo tudo nos motivava muito, né, nessa busca. Mas a gente ficou e foi ampliando. Foi como eu disse, eu fiz um supletivo de espiritismo muito rapidamente para eu acumulei muito conhecimento. Certo. E qual foi o ponto mais importante nesse seu processo de descoberta? Aí a gente vai compreendendo exatamente é o que eu queria dizer. De todo o conhecimento religioso que eu já tinha, faltava exatamente a reencarnação. Quando eu conheci a tal da reencarnação, foi como uma luva. Encaixou todos aqueles meus questionamentos, todas aquelas minhas dúvidas chegaram à explicação bem lógica. Ou seja, quando eu li lá no Livro dos Espíritos que 9 entre 10 reencarnantes pedem para vir pobre, fui eu que pedi. Não foi Deus que impôs, não. Fui eu que pedi. Não tem Deus, não parece que pode cancelar a audiência, não tem mais o que discutir, não. Porque a gente sabe exatamente que é o orgulho, e isso aí eu tenho certeza que sou, e sempre fui muito orgulhoso em todo. Por mais que a gente luta, pensando que está se melhorando, de repente a gente é pego de calça curta vendo, né? Quando esses dias estavam falando de religião, aí quem era? Não, é um evangélico. Aí quando disse que era evangélico, eu já achei que é um evangélico, como se fosse, né? Meu amigo, isso é orgulho, lá vai eu. Ou seja, a gente tem que cuidar porque ele é danado e se sobressai sempre. Mas aí a explicação da doutrina espírita foi a reencarnação que realmente me deslumbrou, me fez perceber toda a grandeza e a beleza do, do cosmo, da divindade, de tudo. Qual o ensinamento que mais mexeu com você de todos que o Espiritismo passa? É exatamente isso. A gente vai, nessa busca de conhecimento, a gente vai compreendendo Deus. A gente também coordenou grupos de ERG, e uma companheira lá no grupo de ERG disse assim, eu não compreendo Deus, não. Eu digo, tenha calma, minha filha. A gente faz parte da nossa classe, nós somos espírito de terceira categoria, nós temos uma vaga intuição de Deus, não dá para conceber Deus na sua essência, não. Porque a coisa, quando diz que Deus está em todo lugar, eu adoro com esse negócio desses telescópios que estão aí cada dia descobrindo um universo maior, porque se Deus está em todo lugar, ele está lá também. Então, aí é que eu não me preocupo em buscar a intimidade de Deus como lá todo mundo. Então, todos os conhecimentos que para mim já eram superficiais, porque quando a gente estuda o evangelho, quando a gente vai para as outras práticas religiosas, a gente vê as coisas de uma coisa muito superficial. O que Jesus disse foi como se fosse as manchetes. Jesus disse as manchetes. Quando você vai estudar o Espiritismo vem com a matéria completa. A explicação lógica e racional, científica de por que aquilo que aquele Jesus disse. Então aí esses conhecimentos vão realmente preenchendo a gente. Muitas pessoas chegam ao Espiritismo pela dor, outras pelo amor e outras tantas pela busca de resposta, como foi o seu caso. Encontrou as respostas? Como eu disse, eu vim buscar as respostas, eu vim procurar achar algo que tivesse em contradição, e até hoje não achei, mas achei as respostas para tudo que eu busco até hoje, todas as respostas eu encontrei. A doutrina espírita é de uma felicidade, porque nós somos ainda muito atrasados, nós não podemos, quando Sócrates diz aquilo ali que só sei que nada sei, a realidade é essa. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, a gente percebe o quão longe estamos do conhecimento. Eu digo que nós estamos aí na perninha do ar, do ABC do conhecimento, que achamos a perninha para subir, que foi a doutrina espírita que vem nos esclarecer e consolar dentro daquilo tudo que traz para a gente. Mas é exatamente essa amplitude de conhecimento, gradativamente a gente vai compreendendo Deus, a existência do espírito, a sobrevivência dele. Então, se a gente fosse pegar duas verdades, olha, só em você chamar Deus
Pai Nosso. E só que você compreender a imortalidade da alma, isso aí já dá para você parar e refletir o resto da existência. Quando eu digo que Deus é Pai Nosso, eu estou chamando toda a humanidade de irmãos. Se Deus é meu pai, ele é o pai de todos, então todos somos irmãos. Como é que eu tenho que lidar, cuidar, viver com essa humanidade? É uma proposta. E a imortalidade, que agora eu sou um espírito imortal, não tem, eu tenho a eternidade pela frente. Então eu preciso trabalhar para que esse caminhar seja próspero. Você falou há poucos instantes conosco que uma das vezes que você chegou aqui à Sociedade Espírita, e o espírito da comunicação dizendo que você tinha chegado. Aí eu pergunto, foi aí que você disse, aqui é onde meu coração encontra sentido? Foi, porque desde que a gente chegou aqui, a gente se encantou com a mensagem, com as atividades, o trabalho, e a gente, a Mossoró já estava com 3 casas espíritas, que era a Sociedade Espírita, o Centro Allan Kardec e o Alta de Souza. E nós tivemos em Brasília, em 89, eu, Chico, Cristóvão, Nina, companheiros que fomos ao Congresso Espírita lá em Brasília, e quando a gente voltou, a gente já voltou com a ideia de fazer um evento aqui em Mossoró, que fosse fora da casa espírita, exatamente levar a doutrina espírita para as pessoas que ainda têm receio, que ainda têm dificuldade de ir a uma casa espírita, levar a mensagem espírita num ambiente neutro e, e unificar as 3 casas, fazer um evento que fosse sempre com todas as casas juntas. E aí nasceu a Semana Espírita. Você estava, inclusive, na reunião que a gente fez lá na Alta de Souza, em outubro de 89, e a gente fez ainda a primeira Semana Espírita ali. Então, desde a primeira Semana Espírita, e a nossa preocupação é assim, ora, essas pessoas que vêm de fora, né, para participar da Semana Espírita, qual é a casa que ela vai frequentar? Ela vai frequentar a casa que for mais cômoda para ela, mais próximo do seu trabalho, da sua casa, aquela. Então, todas devemos estar no mesmo patamar. Todas devemos ter a mesma pureza doutrinária, a mesma mensagem de consolo e esclarecimento para quem bater. Então, a gente, vamos dizer assim, investiu muito do nosso trabalho, da nossa atividade nesse mistério de movimento espírita. Nós já temos amizade de muito tempo e você tinha uma frase que você dizia, que vez por outra eu gosto de repetir, assim como uma anedota, né, que você disse que dizia assim, quando passava um veloz num carro, você dizia, Deus te deu um poste. Era essa. O que é que mudou José Couto nesse tempo todo depois que conhecia o Espiritismo? A frase continua a mesma? Não, de jeito nenhum. Hoje a gente tem exatamente a gente tem que entender que todas as pessoas que estão frequentando a casa espírita, nenhuma é a mesma do primeiro dia. Todos nós mudamos, nós vamos exatamente internalizando. Então, quando a gente vê hoje um companheiro, vamos chamar um motoqueiro equivocado, que dá uma fechada na gente no trânsito, a gente faz uma prece por ele, Jesus o acompanha, o guie, porque com certeza aquele companheiro está passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, e está com aquela pressa toda. Então, hoje a gente já tem, já se contém, e a mensagem que a gente passa para ele, com certeza, é uma mensagem diferente. E qual é o ensinamento espírita que mais lhe impacta, deixa você mais impactado, você mais se segura com ele? Sueldo, a gente tem, na convivência, é uma coisa muito importante, né? Nós somos gregários, sociais, a gente precisa dessa convivência e a gente deve fazer com que a nossa vida, a nossa vivência seja saudável e as pessoas que vêm até a gente saiam melhor do que chegaram. Então, a nossa proposta, desde que tomamos o contato com a doutrina espírita, foi exatamente esse, de fazer, de ter empatia, de levar uma palavra de consolo, de alegria. Eu gosto muito de piadas, né? Eu leio as piadas no telefone, mas eu não rio, não. Em protesto, eu não rio, não. Eu fico com a piada. Quando eu encontro com uma amiga, eu conto, que é para a gente rir juntos com os amigos. Eu acho que essa importância, onde eu chego, a gente está brincando e fazendo com que a coisa aconteça. Então, é importante exatamente isso. A gente vai fazer com que esse convívio seja saudável, salutar, seja feliz, não porque a gente queira a recompensa no céu, não, é para que a gente torne melhor a nossa vivência aqui na Terra. É para que a gente possa quando você tem essa postura, quando você age dessa forma, as pessoas vão gostar de estar junto de você.
As pessoas vão gostar de ir junto de você, porque sabe que lá vão sair melhores. Tudo bem. Você já citou há poucos instantes um fato da sua vida que foi uma dificuldade. Dificuldade de relacionamento, dificuldade conjugal. E como o Espiritismo lhe ajuda nas suas dificuldades, nesses momentos que você precisa mesmo de um socorro? Nós aprendemos exatamente, eu aprendi uma coisa que é certa. Chegou até você, é seu. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o problema, então você para, não adianta blasfemar, não adianta reclamar, para e vamos ver o que é que esse problema está querendo lhe dizer. A gente vai buscar por todos os ângulos e entender o que é que aquilo quer dizer para você. Eu tenho algumas dificuldades. Eu fui secretário, eu tenho uns processos aí para responder de justiça. Eu tenho certeza que não foi dessa, porque nessa encarnação que nós fizemos o bem. Né? No tempo que a gente teve lá à frente da pasta, nós fizemos 110% do que podíamos fazer. Não tenho dúvida de dizer isso a vocês. Mas a justiça não veio assim e questionou, e está lá os processos para mim, estou respondendo aos processos, mas com certeza deve ter vindo do passado a conta eu estou pagando agora. Mas, como eu disse, chegou, a gente vai pensar, vai analisar e buscar solucioná-los com tranquilidade. Pedir ajuda dos bons espíritos, Jesus nos ampare para que a gente consiga fazer tudo da melhor forma. E não temos dúvidas que a assistência ela vem e vem muito forte em todos os mistérios da nossa caminhada, nós temos recebido essa ajuda. Se alguém tiver nos ouvindo agora, e com certeza vai estar, e tiver alguma curiosidade sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina consoladora, o que você diria para essa pessoa agora, olhando para aquela câmera? Gildo, a gente, olhe, a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então é essa que nós buscamos no dia a dia. A verdade que nós temos hoje, ela é relativa à nossa condição, ao nosso grau de adiantamento. Essa verdade amanhã vai mudar. Por isso que Kardec disse, no dia que a ciência mudar, a gente vai mudar e acompanhar a ciência. Porque o conhecimento é dinâmico. Quando nós estávamos lá no primário, eu fui do primário, eu não sei vocês como é que hoje chamam mais não. No primário, a professora dissesse assim, 3 menos 5. Aí, professor, não pode não. Muito bem, não pode não. Essa resposta não existe. Quando a gente chegou no ginásio, que a professora disse que 3 menos 5, aí ela disse, não é 0 não. É menos 2. Né? Ou seja, o conhecimento ampliou, eu subi um patamar. Então, na vida é assim. À medida que a gente vai buscando o conhecimento, ele vai se dilatando e a gente vai tomando crescimento de conhecimentos mais amplos. O nosso universo o universo vai ampliando. No Espiritismo nós temos a seguinte frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Além dessa frase, qual é a outra frase que lhe acompanha? Amai-vos, instruí-vos. É a grande lição, como eu disse aqui, porque se você não souber fazer o que fazer, ame. Ame, ajude, leve a todos aqueles que estão com você na caminhada, exatamente porque Jesus deixou o próximo como a ponte entre ele e nós. E nós não temos outro jeito de chegar lá a não ser pelo próximo. Então ame. Agora, se eu tiver o conhecimento, eu vou poder fazer muito, muito mais. Não basta só eu querer amar, não. Quando eu amo com conhecimento, eu faço milagres, eu faço maravilhas. Isso aí não tem dúvida. Só saindo aqui um pouco do nosso roteiro, eu vou perguntar a você. Amar ao próximo. Quem será esse próximo? É o próximo fisicamente ou o próximo aquele que faz tudo para não merecer a minha caridade, o meu amor? Como eu disse, chegou até você, é seu. O próximo é aquele que está ali no momento da necessidade, aonde você passar. Antigamente, eu me lembro muito bem, quando a gente saía, eu morava lá no Alto São Manuel, eu passava ali embaixo da ponte, aquele negócio, eu via umas famílias lá embaixo e tal, e aquilo não me dizia nada. Hoje, quando eu passo na rua aqui embaixo do viaduto, que eu vejo algum pedido de alguma coisa, eu talvez ainda nem pare, mas aquilo já fica mexendo comigo,
eu gosto muito de conversar com esses pedintes. Não é que eu vá resolver a vida deles, mas eu gosto de conversar para saber a trajetória deles. Nós temos um projeto lá na Casa do Caminho, que é capitaneado pela Casa do Caminho, que chama Ondas do Mesmo Mar, onde diariamente a gente leva uma refeição para esse pessoal de rua. Todos os dias, que chova, que passa sol, a gente leva essa refeição. E eu faço a minha caminhada matinal aqui na João da Escócia, mas para me recuperar eu vou para Calbal. Eu vou tomar meu café lá na Calbal, né? Que tem que recuperar. E eu gosto de encostar meu carro ali em frente ao museu, né? Ali de Seta Rosado. Eu encosto meu carro lá. E um das vezes, quando eu estou voltando para casa, chega ali na praça tem uma quantidade de pedintes, né? Aí chegou uma moça que aí correu para falar comigo. Aí ela veio me pedir, falando, eu digo, vem cá, você jantou ontem? Ela, jantei. Jantou o quê? Aí ela disse, eu disse, olha, eu faço parte daquela equipe que distribui aquele jantar. Ah, e ela ficou muito... Eu disse, como é seu nome? Ela disse o nome. Eu não me lembro mais o nome dela agora. Uma moça, rapaz, toda mal vestida, maltrapilha, suja, mas bem bonita, assim. Eu tenho certeza que se desse um banho nela e mudasse a roupagem dela. Aí eu disse, comecei com ela, né, que eu gosto de conversar, não gosto. Aí eu disse assim, eu não lembro o nome dela, rapaz, é um nome, vamos chamar de Érica, né? Quando eu conversei bem com ela dizendo a vida dela e tal, uma quantidade de amigos lá que todos são aqueles usuários de droga, né, com ela também. Aí eu olhei para ela e disse assim, Érica, não foi para isso que você veio aqui. Meu amigo, a mulher baixou a cabeça, começou a chorar. E eu também. Aí acabou a conversa. Não consegui mais conversar com ela. Mas no outro dia eu digo, eu vou para lá, se ela estiver lá, eu vou convidá-la para tomar café comigo. Ela nunca mais a vi. Ela disse a mim, ela era jogadora de futsal. Ela era jogadora de futsal. E foi desviada pelos amigos, pelos os companheiros dela e estava nessa situação. Mas queira Deus que ela tenha reencontrado o caminho do bem. Agora vamos a um bate-bola rápido, pinga-fogo, né? Respondendo com uma frase, um livro espírita marcante. A doutrina é consoladora e esclarecedora. Se eu disser só um, seria um crime. Eu vou dizer dois. Um de consolo, que é a Boa Nova. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele entrevistou aqueles personagens que estiveram com Jesus. Quando você lê a Boa Nova, você se transporta para a época. Então, não tem como ser só um, não. E o doutrinário, o do esclarecimento, é Memória do Suicida. Memória do Suicida, depois que eu li esse livro, eu mudei muita coisa na minha vida. Hoje, por exemplo, todos os dias eu faço a prece pelos suicidas. Todos os dias. Os suicidas, quem toma conta da colônia é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Jesus disse que só uma mãe para cuidar de um suicida, e é ela quem está à frente deles, desse trabalho. Então, uma beleza. E a minha admiração por Maria, exatamente dentro dessa, depois que eu li esse livro, aumentou muito. Dois. E qual o expositor espírita que lhe inspira, que você gosta de ouvir? A gente começou com o Divaldo Franco, né, que tinha aquelas palestras maravilhosas, mas a gente sabia que a palestra de Divaldo é uma palestra diferenciada para um público eclético, e aquilo vamos dizer assim, não dá para a gente aplicar no dia a dia da gente. Então, Divaldo Franco, muito bom. Alberto Almeida, que já esteve aqui com a gente aqui na sociedade mesmo, já esteve com a gente aqui. O Haroldo Dutra hoje, o Jorge Alahá, gosto muito de ouvi-los. Diariamente estou assistindo, ouvindo palestra deles, exatamente para a gente buscar nesses companheiros mais conhecimento. Um ensinamento que você pratica diariamente? É exatamente esse de ouvir as pessoas, de conversar, de levar uma palavra de consolo e de esclarecimento. Eu acho que isso a gente deve colocar no nosso dia a dia, na nossa vivência, para que todos aqueles que buscarem a gente saiam, sim, atendidos em suas necessidades. E a gente poder... Eu já tenho a Casa do Caminho, a gente é fundador.
Aí, de vez por outra, chega um lá dizendo que quando eu cheguei aqui foi você que me recebeu. Eu digo, foi, para mim é surpresa, porque eu não me lembro mais. Mas que a gente estando disponível, né, a gente vai levar exatamente esse aconchego a todos que baterem a nossa porta. Mediunidade. Mediunidade, se eu tenho, se eu... Para você, o que é que representa? A mediunidade, eu vou dizer a vocês, é um companheiro endividado, o médium, que está buscando recuperar o tempo perdido, né? A mediunidade, o médium, ele tem um trabalho dobrado no sentido de que ele tem que ajudar os encarnados e os desencarnados, e aqueles que não a têm só têm o compromisso com os encarnados aqui. É o meu caso, que eu não vejo nada, não sinto nada. Os espíritos, quando querem me mandar uma mensagem, eu dou muito trabalho. Mas a mediunidade foi exatamente essa porta, essa bênção pela qual os espíritos chegaram até a gente para nos ajudar a mostrar esse caminho. Fora da caridade não há salvação? Exatamente. E a caridade, isso, ela é aquilo que me faz bem. Eu ajudar alguém, porque às vezes uma pessoa chega pedindo e está importunando, e você, para se livrar da pessoa, você dá, né? Isso não é caridade, né? Não. Caridade é quando você dá e você se sente bem, você fica bem. Então, pode ser, como está lá no Livro dos Espíritos, benevolência, você fazer o bem. A imperfeição dos outros, você poder compreender, levar uma palavra de consolo e esclarecimento, perdoar as ofensas dos outros do mesmo jeito. Então, temos uma amplitude muito grande de fazer essa caridade, fazer com que ela seja efetivada. Não só a caridade material é a mais fácil, mas a outra bem mais meritória. O nome do nosso podcast é Brilha a Vossa Luz. O que significa fazer brilhar a vossa própria luz? Muito bonito seu nome, seu Brilha a Vossa Luz, mas eu sou de Mossoró e aqui a gente gosta daquela frase que diz assim: vós sois o sal da terra. Essa é que a gente gosta, porque a gente diz, Jesus veio por aqui, passeando, visitando o nosso país, visitando a nossa costa, ali com Ismael, Alta de Souza, Agostinho, aquela corte de espíritos novos. Quando ele chegou aqui, que ele olhou, aí ele disse, vós sois o sal da terra. Foi com a gente que ele disse isso. Mas brilhar a nossa luz é exatamente isso, levar esse pouco conhecimento que a gente adquiriu àqueles que estão chegando. Porque a doutrina espírita me disse isso. Eu não vou só, eu só vou com todo mundo junto. Então eu tenho que chamar aqueles menos esclarecidos, aqueles mais distantes, aqueles mais endurecidos, eu tenho que estender a mão para que eles venham até nós. E assim nós caminharmos todos juntos até Ele. E para você, quem é Jesus? Jesus é o nosso modelo, né? Modelo é aquele que serve para que a gente busque segui-lo, né? Jesus, sabemos que é difícil, nós seguirmos o que ele deixou para cada um de nós é muito difícil, porque a nossa vivência, nós dizemos que somos cristãos, mas a nossa vida é muito mais materialista, está muito mais para a matéria. Mas ele trouxe exatamente o modelo e o guia, mostrando exatamente o caminho que a gente deve seguir. A doutrina espírita nos dá exatamente essa informação e vem mostrar exatamente a sua grandeza quando tem nestes Jesus o nosso modelo e guia. Então, ele para nós é exatamente essa luz que você disse que a gente precisa brilhar, e em tendo essa luz a nos indicar o caminho, a gente poder repassar para aqueles que estão conosco. Do outro lado da tela tem pessoas que já conhecem o Espiritismo e tem pessoas que estão começando agora. O que vocês diriam para essas pessoas? Conhecer. A luta não é entre o bem e o mal. A luta é entre o conhecimento e a ignorância. Os espíritos vão dizer que nós somos muito mais ignorantes do que maus. Muito do que a gente faz é por ignorância. Muito mal que a gente faz é por ignorância. À medida que a gente vai conhecendo, internalizando esse conhecimento, a gente vai eliminando esses equívocos. Então, venha conhecer, venha estudar, venha deixar que essa mensagem ajude
porque na face da Terra não tem uma doutrina mais esclarecedora e consoladora do que a doutrina dos Espíritos. Para aquela pessoa que perdeu um ente querido, aquela pessoa que teve alguém na família que se suicidou, aquela pessoa que está buscando exatamente essas respostas, não tem outra doutrina que nos traga as respostas lógicas, respostas que venham exatamente preencher os nossos anseios. A conversa está muito boa, José Couto, agradável, nosso tempo aqui está acabando, né? E nós queremos agradecer a você que disponibilizou o seu tempo de estar aqui conosco, para compartilhar a sua história e como me tornei espírita. Muito obrigado e a gente deixa você à vontade para se despedir do nosso público. Muito bem, meus queridos. Eu diria a você que vou completar agora 40 anos que chegamos aqui nessa casa, a Sociedade Espírita, e esses 40 anos foi de uma caminhada, sempre adquirindo conhecimentos e buscando compartilhar com aqueles que estão conosco. Ficamos muito felizes com tudo que a gente faz. Como eu disse aqui, as Semanas Espíritas que nós estivemos à frente desde a primeira, levando, programando, trazendo palestrantes de fora, levando, e aquela Semana Espírita de 2018, o encerramento ali no Teatro Desvio Rosado, no último dia, o momento artístico, a banda de música Arthur Paraguai estava lá, o maestro executando a canção Carinhoso. Quando a plateia cantando e acompanhando a banda de música, ele parou os instrumentos e ficou só a plateia cantando. Eu estava na primeira fileira, voltei, me olhei para trás e olhei o teatro lotado, e as pessoas naquela harmonia, naquela sintonia, cantando a música Carinhoso. E ali eu vi que a beleza que a doutrina espírita nos propicia não tem como mensurar, não tem como calcular. Então, meus queridos, só tenho a agradecer a todos que participaram, que ajudaram, porque o movimento espírita, hoje já são 12 casas aqui, mas o nosso movimento espírita, ele é conhecido nacionalmente, exatamente pela unificação, pela proposta que nós fizemos desde o começo de todos juntos caminharmos até ele. A você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, todos nós temos nossa luz interior, luz capaz de iluminar caminhos, de abrir estrada, que possamos brilhar cada vez mais, mas com muito amor, caridade e autoconhecimento. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.